Bom dia, queridos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos conversar sobre o consolo de Deus no sofrimento. Vamos orar? Pai querido, Deus de bondade, de misericórdia e graça, sê conosco nesse momento, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa aprender mais de Ti. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua honra e da Tua glória. Dá-me sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em consolo de Deus, um versículo que sempre vem à minha mente está lá em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. E é em cima desse versículo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Consolo é aquela sensação de alívio, de bem-estar, de descanso, de repouso que a gente tem quando a gente está sofrendo. É mais ou menos como uma criança pequenininha que cai, rala o joelho, se machuca toda e aí ela olha em volta e fala: eu quero a minha mãe, né? Não porque ela ache que na hora que a mãe vai pegar no colo, que a dor vai passar, que tudo vai sumir como mágica, mas porque ela sabe que aquela que vai pegá-la no colo é alguém que a ama, que cuida, que sabe o que fazer, que sabe como cuidar. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? E Jesus já diz isso pra gente lá em Marcos, capítulo 10, quando ele diz que quem não receber o reino de Deus como as crianças, nunca vai entrar nele. Por que ele diz isso? Porque a gente tem que ter essa confiança em Deus, essa entrega que a criança pequena tem quando busca o colo da sua mãe, é essa entrega que a gente tem a Deus, porque Deus tem esse poder de cuidar de nós e muito mais do que qualquer mãe ou pai aqui na terra, Deus tem um poder muito maior. E isso o apóstolo Paulo fala pra gente lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo diz assim: Não envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a gente quando está sofrendo, a gente quer um consolo, mas a gente quer um consolo de alguém que tem o poder de nos consolar, alguém que tem o poder de resolver a nossa situação. A gente não é tolo em buscar ajuda em quem não pode nos ajudar. E Deus tem esse poder, e é isso que a gente viu. E esse evangelho são as boas novas, não só para a nossa vida eterna, é claro que também para isso, para nos salvar do inferno, para nos levar no céu, para nos livrar da ira de Deus, mas é um poder de Deus que nos capacita a viver essa vida aqui na terra. São as boas novas para aqui, para hoje. E isso tem que ser feito através da fé, porque sem fé a gente não vai agradar a Deus. E lá em Hebreus capítulo 11 a gente vê a história de vários homens e mulheres que viveram pela fé. O justo viverá pela fé. A fé que capacitou essas pessoas a fazerem coisas grandiosas, a esperarem em Deus e também a suportarem aflições. A gente vê pessoas que foram zombadas, foram cerradas ao meio, que suportaram uma situação enorme de sofrimento, porque elas tiveram fé nesse Deus que tem o poder de nos salvar e de cuidar de nós. E a palavra de Deus diz, nesse versículo que a gente está estudando, que Deus é o Deus de toda consolação e que nos consola de todas as tribulações. Não são alguns sofrimentos, algumas tribulações. Não, a palavra de Deus nos diz que são todas as nossas tribulações. Então, não existe um sofrimento maior, uma perda, uma angústia que seja maior do que o nosso Deus. Deus é maior do que todas elas. E a palavra diz que Ele é Deus de toda consolação. Então, Ele é capaz de nos consolar.
por qualquer coisa, por todas as coisas, não algumas coisas. E a gente precisa crer nisso, porque se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir se aproximar desse Deus. E a gente vai se deixar guiar pelo nosso próprio entendimento. E a palavra de Deus diz que nós nos enganamos, que a nossa mente, ela nos prega peças. Mas a gente tem que crer na palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. Então, quando eu estou sofrendo, eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer que Deus é poderoso para me consolar de tudo, porque Ele é o Deus de toda consolação. Jesus diz lá em Mateus 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o Senhor Jesus que diz isso, não sou eu, é Jesus quem diz. E Jesus prometeu para nós que mesmo quando Ele fosse ao céu, quando Ele voltasse ao Pai, Ele nos daria o Espírito Santo, que é o Consolador, e que esse Espírito Santo estaria conosco todos os dias, e que Ele ia testemunhar a nós a respeito de Deus, Ele nos ia fazer lembrar das palavras de Deus, das promessas de Deus, e nos permitir continuar firmes. E ele diz em João 16,13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então a gente tem o Espírito Santo de Deus, que vai nos lembrar de todas as promessas e que vai nos capacitar. E quando a gente está sofrendo, a gente tem que lembrar de algumas verdades, que o sofrimento ele é controlado por Deus. Deus é soberano. Não importa qual seja a causa do meu sofrimento, se eu estou sofrendo por um erro meu, por um pecado meu, por um pecado de outra pessoa, por uma tragédia que é consequência também da natureza que geme. Não importa qual a causa do sofrimento que nós temos, nem mesmo quando esse sofrimento vem por uma ação direta de Satanás. Deus é soberano e Ele tem o controle de tudo disso. Quando a gente vê no livro de Jó, a gente vê que mesmo quando Satanás afligiu Jó, Deus colocou os limites. Deus disse, até aqui você pode ir, além daqui não. Ele diz em João 2, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. E depois Deus diz, pois bem, ele está nas suas mãos, mas poupe a sua vida. Ou seja, mesmo quando o sofrimento ele vem por uma ação direta de Satanás, esse Satanás não é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso que delimita, que controla, que é soberano. E o nosso sofrimento, como a gente viu na aula que o Renato deu semana passada, ele tem um propósito. E a gente não tem que ficar se perguntando muitas vezes por que eu sofro, mas para que eu sofro. E Deus tem um propósito no nosso sofrimento. E o propósito disso é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Em Romanos 8, 28 e 29, o apóstolo Paulo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus permite que a gente passe por sofrimento, porque esse sofrimento vai nos lapidar, vai nos fazer ficar mais próximo de Deus e mais parecidos com o Senhor Jesus, porque o intuito de Deus é que a gente seja santo como Ele é santo. E por mais que a gente esteja passando por uma coisa que nos parece terrível, que não tem fim, como os dias que nós vivemos hoje, em que a gente vê cada dia uma novidade, cada dia um pico de doença, isso parece que não vai terminar. A gente não tem que crer no que a gente está vendo, a gente tem que crer no que Deus nos promete, e Ele promete que a gente vai conseguir suportar, porque Ele diz em 1 Coríntios 10 que não sobreveio a vocês
provação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar, mas quando forem provados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então a gente tem a palavra de Deus que nos promete que a gente vai suportar, que Deus não vai nos fazer passar nem um milésimo de segundo a mais do que a gente aguenta. E quando a gente achar que a gente não está aguentando mais, Ele vai ser o nosso sustento, Ele vai ser o nosso escape. E que esse sofrimento, ele é transitório, porque a nossa vida não termina aqui. Por mais que a gente tenha alguns sofrimentos que talvez durem uma vida inteira ou durem décadas, a nossa vida não termina aqui. E a palavra de Deus diz em Romanos 8, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Em 2 Coríntios 4, de 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa muito mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E pode parecer estranho a gente ver a palavra de Deus dizendo que o nosso sofrimento é leve e momentâneo, porque tem hora que não parece ser leve e momentâneo. Tem hora que parece e é muito pesado. E novamente, eu tenho que confiar na palavra, eu tenho que viver pela fé, não pelo que eu estou vendo, mas pelo que Deus me promete. E Ele diz que nada do que a gente passa aqui na terra, por mais doloroso que seja, isso não pode se comparar à glória eterna que nós vamos presenciar e que nós vamos usufruir um dia. Porque isso aqui é transitório, mas o que Deus nos promete eternamente, isso não vai ter fim. E naquele versículo que a gente está lendo, de 2 Coríntios, diz também que Deus é Pai das misericórdias, além dele ser o Deus de toda consolação e que nos consola em todas as tribulações, ele também é um Deus de misericórdia, ou seja, ele tem compaixão, ele sente a nossa miséria no seu córdia, no seu coração, e ele faz isso com paixão, ou seja, com sofrimento. Deus entende tudo isso que a gente passa. E a gente vê na história de Jesus, quando ele está lá pregando, quando ele está anunciando o evangelho, ele vê as pessoas, né? E ele tem compaixão. Em Mateus 9, a gente vê na palavra dizendo: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas no reino e curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então a gente tem um Deus que se compadece de nós. A gente tem um Deus que sente a nossa dor, que é misericordioso. E que mesmo quando ele é tão bom, esse Deus, que mesmo quando a gente está sofrendo a disciplina dele, ele continua sendo bom. A gente vê um exemplo disso lá em Davi, no livro de 2 Samuel, quando Davi comete pecado e Deus diz a ele que ele vai ser punido por conta desse pecado e que ele pode escolher que tipo de punição que ele vai receber. E aí o rei Davi diz: não, eu prefiro sofrer a ação direta de Deus, porque Deus é sempre bom, mesmo quando ele exerce justiça. E Deus também é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente vê no texto que a gente está estudando. E isso é maravilhoso porque a melhor coisa que a gente tem é Jesus. Jesus que veio à terra, que pagou nosso preço pelo nosso pecado e que deu a vida por nós. Esse é o nosso maior consolo. A gente está livre do pecado, livre de nós mesmos, porque Jesus pagou esse preço. Em Colossenses 1,4 diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus.
porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Deus nos perdoa e isso é tão bom. A gente pode bendizer esse Deus por conta disso, porque Ele nos deu o mais importante. A gente não é mais obrigado a viver à mercê do pecado, a gente não é mais escravo do pecado. E todo o sofrimento, toda a nossa angústia não termina aqui, porque através do sacrifício de Jesus, a gente tem um passaporte para a nossa vida eterna. Não vai terminar aqui. E lá no céu, o próprio Jesus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. E Ele vive, e Ele é bendito por causa disso. É por isso que quando a gente lê o texto, a gente diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Esse Deus é bendito. Bendito pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer, pelo seu poder. Então, no meio do sofrimento, eu posso bendizer o nome do Senhor. Eu posso exaltar o seu nome pelo que Ele é, mesmo quando eu estou sofrendo. Como Renato disse na semana passada, na hora das provações, em vez de eu olhar para a provação, em vez de eu olhar para o sofrimento, eu olho para Deus, eu bendigo o nome de Deus, eu me lembro de quem Ele é, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo maravilhoso, misericordioso. Eu não preciso me agradar de Deus e exaltar e bendizer o nome do Senhor só pelo que Ele faz na minha vida, embora Ele faça muito, mas eu posso bendizer o nome do Senhor por quem Ele é, porque Deus é o nosso bem mais precioso. E Paulo diz isso lá em Filipenses, e o Renato também falou isso semana passada, e Paulo diz: porque o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso Senhor Jesus. E a gente tem outros lugares na Bíblia que vão dizer para Deus que Deus é bendito, bendito pelo que Ele é. E em 1 Pedro 1, 3-5, a gente lê: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Deus fez o mais importante por nós, por isso Ele é bendito, Ele é maravilhoso, louvado e engrandecido seja o seu nome. E quando a gente experimenta esse consolo de Deus, a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, como diz no final do versículo que a gente está estudando, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A gente pode consolar não pela nossa experiência pessoal, pelo que a gente sente, mas porque a gente experimentou quem esse Deus é. A gente teve um relacionamento com esse Deus, a gente foi consolado por Ele, a gente conheceu a Deus na sua intimidade, como Jó, no final do seu livro, quando ele diz: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quando a gente sofre e a gente tem esse consolo de Deus, a gente consegue ter uma intimidade com Deus que a gente não tinha antes, e com isso a gente pode compartilhar desse Deus para outras pessoas. E Jesus, quando está lá na última ceia, quando ele faz a oração sacerdotal, ele ora por isso. Ele diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste quando igualmente me amaste. Então, na hora que a gente compartilha esse amor de Deus, essa bondade de Deus, quando a gente tem uma vida de igreja, as pessoas que não conhecem esse Deus, ou que não experimentaram ainda do poder de consolo que esse Deus tem, eles vão poder
crê nesse Deus, porque esse Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Não é fácil a gente sofrer, não é fácil a gente passar por momentos difíceis como nós estamos passando hoje. E a gente tem que nessa hora se voltar para Deus que tem o poder, Deus que é o Consolador, Deus que é bom. E a gente tem que louvar e exaltar o nome desse Deus, porque é Ele quem tem o poder de fazer isso tudo para nós. E a gente tem que se lembrar dos atributos de Deus, de quem Ele é, que Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é misericordioso e, acima de tudo, Ele tem o controle. A gente tem que se lembrar do que Deus já fez por nós, da nossa redenção em Jesus Cristo. E a gente tem que se lembrar no céu, lembrar do céu, porque em algum momento isso tudo vai passar. E Deus, a gente vai ver Deus face a face, como a gente vê no livro de Apocalipse. A gente não vai precisar de luz de candeia, de luz do sol, porque a própria face do Senhor Deus nos iluminará. E na nossa testa vai estar escrito o nome do Senhor Jesus. Então isso tudo vai passar, nem que seja no céu. E a gente tem que compartilhar desse amor de Deus, compartilhar desse consolo, dessa bondade, desse Deus com as outras pessoas. E na hora que tá difícil, muitas vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente pode cantar. A gente tem tantos hinos, tantas músicas que exaltam o nome de Deus, que bendizem o nome do Senhor e que nos fazem lembrar de tudo que Deus faz. E lá em Lamentações diz: por isso traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Deus é bom e a gente tem que olhar para Ele na certeza de que Ele é poderoso para nos consolar e para nos livrar de todo mal. E mesmo que esse livramento não venha aqui nessa vida, Deus tem planos para nós para toda uma eternidade e que não vai ter fim. Queridos, fiquem com Deus, que vocês tenham uma excelente semana e que a gente possa se lembrar todos os dias dessas verdades que o Senhor tem para nós. Vamos orar novamente? Pai querido, obrigada por tudo que o Senhor nos disse no dia de hoje. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cuida de mim, cuida dos meus irmãos, nos dá uma boa semana, Senhor. E todos os dias, traz à nossa memória a sua palavra, a esperança que há nelas. Em nome de Jesus. Amém.